são 10h30, meus amigos. A crise sobre a permanência de Jean Paul Prats no comando da Petrobras deve ter um dia decisivo hoje. O presidente da Petrobras havia solicitado um encontro com o presidente Lula no começo da semana. Quem está com a gente para falar mais sobre isso é a Luciana Verdolim, direto de Brasília. Bem-vinda ao Morning Show, Luciana Verdolim. Bom dia, Kobayashi. Bom dia ao pessoal do estúdio, a quem está acompanhando a gente. Expectativa é por esse encontro de Lula com o ministro Haddad e devem participar dessa reunião outros ministros aqui do governo. Oficialmente, não é para discutir a questão da Petrobras, mas todo mundo sabe que é um assunto que o presidente está querendo resolver logo. Há muita pressão dentro do governo para a substituição de Jean Paul Prats. Ele não se dá bem com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que defende que a Petrobras assuma uma nova posição, um novo posicionamento frente aos problemas, enfrentados. Leia-se aí a questão do aumento dos combustíveis, que o presidente Lula tem reclamado muito. Avalia que a Petrobras, ela tem papel social, inclusive foi isso que Lula disse durante reunião com centrais sindicais no último sábado aqui em Brasília. O Sindicato dos Petroleiros estava nessa reunião, não se falou de substituição, mas o Lula defendeu a necessidade de que a Petrobras tenha um papel social. Pense também, não só no mercado, mas também na sociedade brasileira. E é essa visão que está sendo discutida internamente. Há quem defenda a substituição imediata, há um grupo mais ligado ao ministro da Fazenda que diz que se a substituição for realmente necessária, é preciso discutir isso com cuidado para não criar confusão com acionistas, para não desestabilizar o mercado como um todo. A reunião aconteceria ontem no Palácio da Alvorada. O presidente Lula chamou pelo menos 4 ministros. Essa reunião foi cancelada. A boataria dá conta de que Lula não gostou de que o encontro foi vazado, Era uma reunião sigilosa. Todo mundo acabou ficando sabendo desse encontro ontem à tarde. Então, Lula transferiu a reunião para hoje. O ministro da Fazenda não está ainda no ministério. Tem reunião daqui a pouco ao meio-dia, 13h, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir um outro assunto. A questão envolvendo aquele projeto da desoneração da folha de pagamento, deve discutir também questões relacionadas a dívidas de Minas Gerais e a questão da Petrobras pode, inclusive, ali ser discutida informalmente. Logo mais à tarde, aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda vai estar desde a meados da tarde. Então, ele vai participar de pelo menos 2 agendas com o presidente Lula. Então, vai ter muito tempo para conversar sobre essa polêmica. Já se fala da necessidade de substituição, pelo menos por enquanto, Jean Paul Prats diz que está firme no cargo e não vê motivos aí, não vê preocupações dentro da direção da empresa. Tá aí a Luciana Verdolim, direto de Brasília, trazendo detalhes deste encontro que pode ser lá o destino do Jean Paul Prats no comando ou não da Petrobras. Obrigado, Luciana Verdolim, um bom dia, uma boa semana para você. Mano Ferreira, depois de 1 ano e 4 meses agora, aparentemente podemos ter uma mudança na presidência da Petrobras. Jean Paul Prats está balançando. Ele disse que está firme no cargo, mas eu acho que está firme igual o meu São Paulo está firme na Libertadores. E aí? Você sabe que quem precisa dizer que está firme no cargo é porque não está firme no cargo, É que nem alguém que precisa, numa reunião, bater na mesa e dizer eu que mando. Meu amigo, quando você tem que dizer eu que mando, você já não está mandando em mais nada. Então, é essa situação que está acontecendo na Petrobras. E, na minha visão, é resultado do alto grau de politização na gestão da empresa, o que é resultado da visão do governo, da visão do PT sobre como as empresas estatais devem ser geridas, que é basicamente a serviço dos interesses políticos do governo, o que acaba criando insegurança e, claro, afastando investidores e deixando o mercado muito preocupado. Você sabe que eu acho que o estopim aí todo foi aquela decisão do Conselho de Administração da Petrobras que decidiu que não iriam disponibilizar a divisão dos dividendos, os dividendos para os seus acionistas. A partir dessa decisão de não distribuir, é que a Petrobras em um dia, Felipe Monteiro, perdeu mais de 50 bilhões no valor de mercado nas suas ações. E isso gerou essa crise. Você acha que foi por esse motivo que o Jean Paul Prats se desestabilizou na permanência do cargo? Eu acho que tem uma questão aí também de muita maldade em relação à Petrobras, Ainda bem que a CVM
instaurou alguns processos administrativos exatamente para verificar as fake news contra a Petrobras. Quando a Petrobras anunciou e divulgou o resultado financeiro dela no último ano, é bom lembrar que foi o segundo maior lucro da história da Petrobras. E as pessoas estavam vendendo que a Petrobras estaria, de certa forma, reduzindo o valor de mercado dela. Mentira, balela. Pelo contrário, a Petrobras ganhou um lucro estupendo. O que aconteceu foi que o lucro foi menor do que o período anterior, que o valor do petróleo era muito maior do que o valor do período que o Patti estava na gestão da Petrobras. Não é? Então tem muita fake news, tem muita desinformação relacionada à Petrobras. Aí tem uma questão importante, não é? A Petrobras... Mas a Petrobras não perdeu 50 bilhões em um dia? Então, aí tem uma questão importante. Quando a Petrobras decidiu contingenciar parte da distribuição de dividendos para os investidores, né, várias pessoas ficaram descontentes com isso, né, e acabaram especulando a Bolsa de Valor. Então essa questão relacionada à Petrobras é muito mais uma questão, de certa forma, especulativa do que real. Porque a Petrobras, na verdade, é uma empresa robusta. A Petrobras, na verdade, tem um plano de investimento que prevê investir mais de 100 bilhões de reais na exploração do petróleo e no desenvolvimento da empresa como um todo. É bom lembrar que, inclusive, está dentro do portfólio da Petrobras comprar, né, uma planta de hidrogênio no Uruguai. Um novo mercado, economia verde, muito importante a Petrobras. E isso contraria, de certa forma, com a ideia de distribuir dividendo para investidor de fora do Brasil. Então, o Pratti, na verdade, está sendo vítima de fake news, assim como a Petrobras. Mas o PP falou que foi vítima de fake news, mas você não desmente de que perdeu 50 bilhões. Onde está a fake news aí? 2 meses depois vai subir de novo. Porque não, mas não é verdade, mano. Olha lá, a mãe de Ná de novo aqui, ó. Você sabe que o PP começou a frase dele falando que havia maldade na Petrobras. Eu achei que o rumo ia ser completamente outro. Eu não que entendi você nada. junta maldade e Petrobras, eu acho que a nossa audiência sabe do que eu me lembro. E não é à toa que o fato de a gente ter, novamente, um governo do PT falando sobre a gestão da Petrobras com interferência política excessiva leva ao mercado temer o que vai acontecer. Então não é surpreendente a perda de valor da Petrobras, não é uma questão de especulação, é uma questão de expectativas em função do histórico da empresa nos governos do PT. Até porque quem tem ações na Bolsa precisa contar também com credibilidade no mercado, com segurança, com projeção, ou não? Você está completamente equivocado. Primeiro que a Petrobras, né, depois do parente, que foi presidente da Petrobras, ele criou uma governança muito engessada sob o aspecto de não ser tão permeável politicamente assim, né? A Petrobras tem uma governança boa, tem uma governança que responde muito bem ao mercado. Então, você querer colocar que a pressão política do governo, Espera só um pouquinho, de certa forma, contribui contra a Petrobras, isso não é verdade. Eu quero te fazer uma pergunta do fundo do meu coração, porque eu só te dou carinho e amor nesse programa, ao contrário do que você fala. Não tem interferência política na Petrobras. Você sabe como é que essa decisão do Conselho de Administração foi revisada? A partir de uma reunião de ministros que falaram: a Petrobras errou no seu Conselho de Administração, portanto nós aqui vamos decidir que agora haverá de fato a divisão dos dividendos. Será que uma reunião de ministros decidindo, será que uma reunião de ministros decidindo que o Conselho de Administração errou e, portanto, vai ter que fazer diferente, não é uma interferência política? Responda para mim, Felipe Monteiro. É uma interferência política, claro. Mas é irrelevante sob o aspecto da gestão da Petrobras. Como? E o que está por trás... o presidente está quase caindo. Uma coisa que ninguém fala é o seguinte, né? Tem 50 bilhões de reais, mais ou menos, contingenciado para distribuição de lucros, né, para os investidores da Petrobras, né? O governo, como é o maior acionista, receberia em torno de 15 a 20 bilhões de reais. Isso para os cofres públicos do governo e para chegar no tal déficit fiscal zero é muito bom. Então, infelizmente, o governo ouviu as vozes da direita, do liberalismo aqui, do lado do Mano, e da direita do lado aqui do Palumbo, e querem buscar o tal déficit fiscal zero. Por isso que voltaram e querem os 20 bilhões da Petrobras. Mas é muito melhor investir... O delegado você pode mandar seu currículo lá para esse povo aí, que eles vão te contratar. Depois dessa defesa que você fez aí, você falar que não tem interferência jurídica, aí você está subestimando política. Você está subestimando
subestimando a inteligência de todo mundo aqui. Pelo amor de Deus, que lá está se transformando no que era no passado. Vai ficar um grande cabidão para colocar e acomodar os amigos dos amigos. Só não enxerga isso quem não quer. Não é possível. Não é possível que você não está percebendo isso. Que numa reunião ministerial, eles vão decidir o que pode e o que não pode ser feito. Se isso não for interferência política, eu não sei mais o que é. Agora, Mano Ferreira, podemos ter Aloysio Mercadante como novo presidente da Petrobras, se de fato o Jean Paul Prats cair, porque por enquanto ele está firme. Amigo. E Mercadante, entre os economistas disponíveis nos quadros do PT, é um dos mais simbolicamente ligados à visão intervencionista que o PT sempre teve em relação às estatais. Então, o medo que as pessoas têm, que os acionistas têm, muitos cidadãos brasileiros colocaram o dinheiro da sua aposentadoria em ações, da Petrobras inclusive, têm medo, é justamente dessa visão intervencionista, da ideia de que, não, então vamos colocar lá bilhões e bilhões em novas refinarias que nunca vão para frente, que nunca vão trazer um retorno. Investimentos. Não é nem o mais importante, mano. Fala mal agora de comprar planta de hidrogênio do Uruguai. Você é contra ou a favor? Eu não tenho opinião fechada claro que é bom, isso. Claro que é bom. A questão não é papel do Estado brasileiro ficar fazendo investimento. O Estado não é um bom investidor. A prova é que gastamos bilhões e bilhões no último ciclo de governos do PT e o país praticamente faliu. Então, essa visão do Estado investidor, do Estado indutor da economia, o desenvolvimentismo já trouxe fracasso e desemprego. E é isso que as pessoas olham, têm medo e é por isso que as ações caem.